você que acompanha o canal Valor Entrevista, estamos dando início a mais um vídeo aqui no canal e hoje com uma presença encantadora aqui ao meu lado, a Carolina Sofia, que tem uma profissão espetacular. Carolina, ela é nutricionista. Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao Valor Entrevista. Tudo ótimo comigo. Primeiramente eu quero agradecer o convite, Alan, muito obrigada. Pra gente estar batendo esse papo super bacana hoje, falando um pouquinho sobre nutrição, para falar um pouquinho sobre o meu trabalho também. Eu fico muito feliz com esse convite mesmo. Que legal. Pessoal, antes da gente ir pro nosso papo aqui com a Carol, eu quero mostrar para vocês, olha só. Ó, camisa que eu ganhei, deixa eu ver aqui, ó. Modo avião, do meu amigo André, da Joyce, lá de Blumenau. Eu estive lá no podcast deles, o Blumencast. Então, muito obrigado pelas lembranças, fico muito agradecido pelo convite, foi um papo muito legal. Para quem está acompanhando agora o nosso vídeo, dá um pulinho lá no Instagram, Blumencast, e também no YouTube. O Blumencast é um podcast que não para de crescer lá na cidade, nossa querida cidade de Blumenau. André, meu parceiro, muito obrigado pelas lembranças, como eu tinha te prometido, vai ficar aqui tudo no cenário, ó, para facilitar aí a visualização e o carinho que vocês tiveram por mim. Quero também aproveitar, Carol, e mandar um abraço para o Marcos, ele que é da Quick, aqui ó, Artes Gráficas, e é mais um parceiro aqui no canal Valor Entrevista. Marcos, muito obrigado por confiar no nosso trabalho e por acompanhar as nossas mídias sociais. Tamo junto. Carol, muito jovem, formada numa profissão maravilhosa, que todo mundo precisa. Em um momento da vida você vai precisar de uma nutricionista. Como foi que começou esse amor por essa profissão? Então, né, eu desde muito cedo eu fui atleta, né? Eu era atleta de atletismo. Então eu comecei com 11 anos. Olha só. E eu, né, conforme eu fui... Eu fiquei durante 10 anos, né, sendo atleta. E eu fui percebendo que a alimentação que eu tinha, né, no atletismo influenciava muito, né, nos meus resultados, né. Então aquilo começou a minha paixão ali. Eu sempre quis algo relacionado com a área da saúde, né. E aí começou ali a minha paixão, eu comecei a pesquisar mais, comecei a procurar mais. E aí no começo eu ia atrás de revistas de dieta, né, e tudo mais. Eu via que aquilo acabava não funcionando, né. E aí foi aí que eu decidi fazer a nutrição, né. Eu sempre gostei muito de alimentos também, eu já pensei também até em fazer a gastronomia, né. Que legal. E aí eu sempre uni os dois, né, como eu gostava muito da área da saúde, também gostava dos alimentos, de fazer comida e ter esse contato, né, com o alimento, eu decidi fazer a nutrição, né. Sim. E aí foi onde eu comecei a me apaixonar cada vez mais, né? Eu fiz até um curso eu sou natural chef, né? Como a gastronomia sempre teve ali presente, né? No meu dia a dia, eu acabei fazendo um curso de natural chef. E aí, desde lá, né? Desde que eu faço a faculdade, eu não parei de estudar. Eu já tenho uma pós-graduação, né? Que é mais voltada para prevenção e tratamento de doenças, né? Sim. E desde lá não paro, só sempre estudando, tenho formação em modulação intestinal também, que é algo super importante, né, em toda a saúde da pessoa. A gente precisa ter um intestino saudável. Exato. Muitas pessoas já falam sobre isso, né, e aí busquei isso também, que é algo super importante. É o segundo cérebro, né, de que a gente tem aqui e aqui, né, e faz uma diferença aqui enorme. Faz. Exatamente, pacientes com depressão, né? Toda essa parte neurológica. Ansiedade. Exatamente. Toda pessoa ansiosa, a gente precisa sempre dar uma atenção pro intestino dela, né? Então existem várias formas de a gente fazer isso também, né? Sim. Alimentos que a gente retira, alimentos que a gente inclui, suplementos para utilizar, porque a ansiedade está muito relacionada, porque no nosso intestino tem um neurotransmissor que é produzido que se chama serotonina. Sim. E esse hormônio esse neurotransmissor faz a gente se sentir bem, né? A gente se sentir bem-humorado, a gente ficar menos ansioso. Sim. E como a produção dele é 90% no intestino, se a gente não tem um intestino saudável, consequentemente a gente acaba, né, aumentando o nosso quadro de ansiedade. Sim, e é uma pena, né? Porque hoje parece ser um dos maiores males da humanidade, né? Ansiedade e depressão.
com a nutrição você consegue combater esses males, né? Com certeza. Claro que é sempre um trabalho multiprofissional, né? É o que eu sempre falo. A gente precisa ter uma psicóloga junto, a gente precisa de um médico e a nutricionista também. Mas eu acho legal a gente estar falando sobre isso, a gente expor isso, porque muitas vezes as pessoas não têm consciência o quanto a alimentação pode influenciar nisso. A pessoa, quando ela se sente ansiosa, ela já tende a ir buscar um médico, né? Sim. Ela já tende a buscar esses profissionais. Mas a nutrição também é uma super aliada, né, nessa questão e que pode ajudar muito, muito mesmo. E cresceu muito nos últimos anos o trabalho que você faz, né? Eu percebo porque em praticamente todas as academias tem um profissional de nutrição, tem também um psicólogo em muitas academias para também ajudar a conciliar essa questão de mente e corpo, né? Faz uma diferença também você saber lidar com a sua vontade de comer. Exatamente. E aí, o açúcar atrapalha muito a nossa vida? O açúcar atrapalha. O açúcar, e é um mal do século, né? O açúcar, muitas pessoas ainda consomem o açúcar. Então, e ele atrapalha muito porque ele acaba aumentando, né, o risco de obesidade, né? Sim. E de outros problemas também. A questão mental também atrapalha toda essa parte. Sim. E tem vários problemas do açúcar e ele é uma caloria vazia, né? É o que a gente chama, né? A caloria vazia, porque ele não vai trazer nenhum nutriente, nenhum benefício. Meu Deus. Porque muitas vezes a gente consome alguns alimentos que não são tão saudáveis, só que eles ainda trazem algum benefício. Sim. Eles ainda lá tem algum alimento, alguma coisa assim, um nutriente salsicha. Que vai... a salsicha não. A salsicha não. Eu conheço uma amiga, ela falou, porra, a pandemia tá quebrando a gente, né? Olha só, minha nutrição é muito simples, né? É ovo na segunda, aí é ovo, salsicha na terça, e na quarta-feira, para dar aquela equilibrada, é ovo com salsicha. Cara, a gente precisa ter muita atenção com a nutrição, né? Muito, com certeza. Como é que funciona essa tabela de calorias por mês? Como é que funciona isso? Então, varia muito assim de paciente para paciente, né? Isso altera também se é homem, se é mulher, o quanto gasta por dia, né? Se eu sou atleta ou se eu sou sedentária. Sim. Existem cálculos que a gente faz, né, para saber o quanto essa pessoa gasta. Tem balanças também que mostram isso, né? Quanto essa pessoa gasta por dia e o quanto que ela deveria estar gastando para emagrecer ou se ela quer aumentar peso, massa muscular, né? Sim. Então, assim, varia muito de caso para caso, é cálculo, né, que tem que ser feito. Tem que ser feito uma anamnese, é isso? Exatamente. Porra, falei bonito, hein? Diga lá, anamnese, agora me senti um cara aqui importante. Por que tem que ser feito? Porque a gente tem, como a Carol falou, todos os detalhes, cada organismo reage de um jeito, então você precisa ter todo esse treinamento, esse aparato aí para chegar numa... É receita que a gente fala? Eu sempre chamo de planejamento alimentar. Planejamento alimentar. E isso é uma coisa bem importante que falasse, porque muitas pessoas buscam as dietas prontas na internet. Sim. Que muitas vezes não funcionam. Elas podem funcionar a curto prazo. Sim. A pessoa emagrece porque ela vai comer menos, né, do que ela estava habituada a comer. Só que a longo prazo, a pessoa muitas vezes não aprende a se alimentar direito, acaba voltando aos hábitos antigos e acaba engordando novamente, né, o peso que perdeu. Esse é um problema. Porque não foi uma dieta específica para ela. Tem tanta coisa envolvida, às vezes, né, quando uma pessoa às vezes vai procurar, eu quero me alimentar melhor, ela acha que é simples, mas é muito complexo. A gente precisa avaliar, e por isso que a anamnese é super importante, porque eu fico 1h30 com o meu paciente sabendo da vida dele. Que legal, cara. Porque eu preciso entender muito bem como que é a vida dele, sim, né? Sim. Eu preciso entender exatamente como é a rotina dele, como estão os exames dele, né? Sim. Então, porque tem exames, se tiver alterado, vão atrapalhar o emagrecimento. Falou uma coisa muito importante, aproveitar e mandar um abraço para Mariana, lá da Clínica Hologene, ela que é nossa apoiadora, conhece a Carol, já fizeram uma live, inclusive, falando desses temas. Aí a importância do exame laboratorial para você conhecer o seu organismo. Há um mês atrás eu fiz, a convite da Mari, um check-up. E aí eu descobri que eu estou na merda. Brincadeiras à parte, mas é uma verdade. Eu tô com glicose alterada, colesterol, gordura nisso, gordura naquilo. Cara, eu tô todo podre.
Então, o que eu fiz? Mandei para um médico o exame, ele já fez lá a verificação do exame, legal. Agora eu estou esperando ele me retornar. Mas antes de retornar com todas as informações que eu preciso, médicas, né? Eu sei que eu preciso cortar um pouco do açúcar, né? Fazer exercício físico. E aí é que está a pergunta. A alimentação de forma equilibrada e o exercício físico, de certeza, é uma das melhores saídas. O estilo de vida, a mudança do estilo de vida, eu acredito sempre ser a melhor escolha, né? E sempre ser a melhor opção, né? Claro que vai depender muito de como tá o caso do paciente, como tá os exames deles, né? Muitas vezes precisa entrar ali com medicamento no primeiro momento, né? E se tiver já num estágio mais avançado. Só que a alimentação e o exercício físico vai influenciar de muitas e muitas formas, né? Então, principalmente essa questão da glicose, então, diminuir um pouco o consumo de carboidratos, diminuir o açúcar, né? Consumir mais frutas, mais verduras, carnes, né? Sim. Os ovos. Então, são coisas que, eu vou fazer durante 3 meses assim, vou fazer exercício físico pelo menos umas 4 vezes na semana. Sim. Com certeza, quando forem feitos os exames, já vão estar, assim, muito melhores do que estariam. Então, isso faz toda a diferença. Eu me lembro, Carol, para quem está assistindo a gente agora, quando eu fiz o meu check-up, tem uns 5 anos atrás, eu recordo que deu tudo alterado também. Aí eu precisava perder peso, perdi 12 quilos. Eu tava parecendo uma bolinha assim. E me senti melhor, tava mais disposto, estou mais disposto, porque eu não voltei para aquele peso, então eu consegui equilibrar. Mas claro, eu gosto muito de comer. Eu não sou de açúcar, mas eu tomo meu café, o café tem açúcar, agora eu tô diminuindo, sabe? Não tomo refrigerante, não como muito pão, como pouco. O arroz também eu dei uma diminuída. Esses alimentos que eu estou citando, eles influenciam demais também, né? Influenciam muito, porque ele acaba sendo, esses alimentos, eles acabam sendo o padrão da dieta do brasileiro hoje, né? E aí, em grande quantidade. Então, assim, eles não são, a gente não pode dizer que eles são vilões, né? Por exemplo, os carboidratos. A gente não pode dizer que ele é o principal vilão. Só que hoje ele tá na dieta das pessoas em grande quantidade. Então, sim, isso vai acabar influenciando. Sim. Né? Então, essa questão da glicemia, principalmente, acaba influenciando demais. Sim. Então, precisa ter o equilíbrio, precisa, né, ter um consumo adequado de proteínas, é o que eu sempre falo, né? Todas as refeições têm uma fonte de proteína para aumentar a saciedade, não ter aquela vontade de comer um doce durante o dia, né? São estratégias que faz com que a gente regule a nossa alimentação e não sinta mais aquela vontade de comer, né? Sim. Se sinta saciado durante o dia inteiro. Sim. Pessoal, estão gostando? Tá gostando do nosso papo com a Carol? Nós vamos para a segunda parte da nossa conversa. Não sai daí, tem muito mais coisas interessantes para vocês. Pessoal, aqui ao meu lado a Carol, ela que é nutricionista. E hoje a gente está conversando sobre esse tema e aí me surgiu essa dúvida, que é a pergunta que eu vou fazer para ela a respeito do metabolismo. Como é que funciona o nosso metabolismo? Porque eu, por exemplo, quase não como mais nada, como um pedacinho de mato, Deus o livre, como uma coisinha bem pequenininha assim, e eu não consigo perder minha barriga. Mas tem um detalhe, eu não faço exercício. Isso influencia? Influencia, com certeza influencia, porque para a gente aumentar o nosso metabolismo, né, para a gente começar a gastar mais calorias, é muito importante o exercício físico. Sim. Porque o que eu sempre falo, para a gente aumentar o metabolismo, é muito importante a gente ter uma quantidade de massa muscular legal. Sim. Então a gente precisa aumentar a quantidade de músculo e diminuir a quantidade de gordura. Sim. E isso, o exercício físico, a academia vai acabar proporcionando, né, pra gente, a gente vai aumentar a massa muscular. E também em relação à alimentação, consumir mais fontes de proteína, né? Então, porque as proteínas também é que vai fazer com que a gente construa músculos. Sim. Então, a dieta e o exercício físico caminham juntos quando a gente fala de metabolismo. Legal. E claro que tem alguns temperos, né, que auxiliam, o gengibre, a pimenta, né? Então, a canela também são temperos interessantes para colocar que também aceleram. Mas é o que eu sempre falo, não é o principal, né, esses temperos. Sim.
O principal mesmo é essa questão da atividade física, né? Da alimentação, que vai fazer toda a diferença. Que legal. Para quem está acompanhando a gente agora, 3 dicas importantes para quem quer cuidar dessa questão da nutrição. Então, eu sempre falo, né, que para a gente começar o básico, né, é interessante aumentar primeiramente o consumo de verduras, frutas e verduras. É o básico do básico, assim, porque hoje eu recebo muitos pacientes no consultório que não fazem isso, passam um dia sem comer uma fruta ou comem só um pouquinho de salada. Então é o que eu sempre falo, metade do prato sempre de salada, tanto no almoço quanto no jantar, consumir bastante verde. Legal. E frutas, 3 porções de frutas por dia. E uma coisa super importante que a gente não pode deixar de falar é o consumo de água, né? Sim. A água é muito importante e a gente tem que fazer o cálculo. Não é igual para todo mundo, não é 2 litros para todo mundo. Sim. É 35 ml multiplicado pelo peso. E daí a gente encontra a quantidade ideal de água. Porque a água também é algo que às vezes a pessoa passa o dia e esquece de tomar, né? Sim. Eu recebi o Dr. Monerá aqui, ele que é urologista, né? Já tem raízes aqui em Gaspar, mas atua lá em Blumenau. E a gente conversando, ele falou que em média de 6 a 8 copos de água por dia. Isso, exatamente. Já tá ótimo, assim, né? E é algo que, principalmente no inverno, né? No verão as pessoas acabam consumindo mais água, mas no inverno acaba esquecendo, né? Sabe o que acontece comigo quando eu não me hidrato com relação a tomar a água? O pé racha. A pele fica toda seca, né? Né? Fica seca. Então eu tava até com medo, meu Deus, meu pé tá todo rachado. Mas aí eu tomo água, volta ao normal, porque equilibra ali, né? Essa questão de você estar... Como é que é o nome? Hidratado. Outra coisa que é importante para quem está acompanhando a gente fala de nutrição, palavra bonita e tal, e parece que só o público classe A tem acesso a esse profissional. Muito pelo contrário, né, Carol? Muito pelo contrário. E eu acho que hoje em dia quem não tem condição de ir numa nutricionista, quem não pode, porque existem poucas nutricionistas que atendem pelo SUS ou que atendem até pelos convênios, né? Mas hoje em dia a informação está aí, né? A gente vive num mundo, graças a Deus, que a gente consegue ter informação muito mais fácil. Sim. Que antigamente era muito mais difícil. As pessoas não conseguiam fazer por falta de conhecimento. Mas é o que eu sempre falo, vocês precisam buscar da fonte correta. Tem muita gente que está entregando muito conteúdo legal no Instagram, tem muita gente que entrega conteúdo legal no YouTube, Sim. né? Em blog. Só que é interessante sempre dar uma pesquisada antes, saber a formação daquela pessoa, saber se ela realmente entende. Porque existem muitas coisas boas na internet, mas existem muitas coisas que não são verdade. Vai acabar atrapalhando mais do que ajudando, né? Exato. E eu sempre faço, porque a minha profissão para mim é uma missão, né? Então é muito além do que questões financeiras, é realmente uma missão de vida, a missão da Terra, né? E eu sempre eu utilizo a internet para isso, para eu espalhar o meu conhecimento e para eu conseguir atingir mais pessoas e muitas vezes aquelas pessoas que não conseguem chegar até mim. Sim. Então lá eu entrego muito conteúdo, né? Então o meu Instagram é agora eu tô com o Instagram novo, eu tive que fazer uma alteração. Sim. Agora é @NutriCarolinaSofia. E lá tem muitas dicas, eu tenho e-book gratuito de receitas, que então legal, tem muita coisa legal. Repete o Instagram. É @NutriCarolinaSofia. Que maravilha! Então, para você que está aí precisando de uma profissional com uma rede social recheada, e engraçado que é tão legal ouvir isso, gratuitamente, o material produzido com carinho para você que deseja cuidar destas questões de saúde. Outra coisa que também é legal a gente colocar aqui na nossa entrevista é essa situação difícil de mais de 1 ano e meio de pandemia. Isso aí alterou, palavra bonita que eu vou dizer agora, hein, Carol? O mindset das pessoas, né? O pessoal pensou demais, comeu demais, ficou muito tempo em casa, relaxou na alimentação. Exatamente. Eu, assim, observando como nutricionista, para mim foi um divisor de águas, assim, a pandemia, tudo isso que aconteceu. Porque eu consegui observar uma desigualdade, agravou muito a desigualdade social. Eu acho que a gente tem que começar falando isso, né? Porque ao mesmo tempo que muita gente ficou em casa, acabou comendo demais, engordou, né? Porque tá trabalhando de casa, tá o dia inteiro em casa,
tá ansioso, acaba descontando na comida. Sim. Só que tem o outro lado da moeda, aquelas pessoas que estão passando realmente dificuldade, não tem dinheiro para comprar comida e estão desnutridas. Exato. Então, os dois lados é muito ruim isso que está acontecendo na pandemia. Mas o que eu mais recebo no consultório ainda são as pessoas que aumentaram o peso nesse período. E isso é por conta, muitas vezes, da ansiedade. Aquela pessoa ela acaba descontando na comida, né? Então, por ter um prazer momentâneo. Porque a comida, ela tem esse poder de dar prazer pra gente. Só que é algo realmente momentâneo. Um belo sorvete, né? Ele dá prazer, né? Só que é um ciclo vicioso, né? Existe realmente um ciclo onde a gente tem liberação de neurotransmissor quando a gente come algo que tem doce, né? Algo que a gente goste, só que ao mesmo tempo que vai elevar esses neurotransmissores, a gente vai se sentir bem, daqui a pouco eles já caem e aí a gente já tá buscando outras coisas. Sim. E o que eu sempre falo, a gente tem que buscar outras formas de ter prazer, né? Então existem várias coisas que podem ser feitas, né? O próprio exercício físico é algo que libera uma sensação boa. Exato. Brincar com os filhos, né? Ler um livro, tomar um banho quente. Então tem um monte de coisa que também faz liberar esses neurotransmissores que não é a comida, né? Só que muitas vezes a pessoa acaba caindo na comida. E aí foi isso que eu percebi muito no consultório, e é algo que... Só que as pessoas é porque no início foi algo que as pessoas imaginavam que não ia levar tanto tempo. E aí um mesinho, dois. Foi indo, e daqui a pouco começaram a perceber que, tem que dar uma pausa, né? Eu tenho que voltar a ter um estilo de vida saudável, porque não tá sendo algo assim que passa da noite pro dia, né? Infelizmente, né? Fora essas questões de alimentação, mas também, enfim, tem uma série de outras coisas que aconteceram que mexeu realmente com a cabeça das pessoas, deixou as pessoas um pouco mais ansiosas e, infelizmente, mais depressivas também. Carol, estamos nos encaminhando para a parte final da nossa entrevista, mas antes você vai participar do quadro O Convidado Vende. Sabe vender? Sabe? Sei. Então vamos lá. O quadro Convidado Vende funciona muito simplesmente. Você vai fazer as suas considerações finais, já inclusive deixar aqui o telefone, o teu endereço para o pessoal ir lá visitar o teu consultório, né? E fazer o pedido para o empresário que está acompanhando o nosso vídeo agora para anunciar aqui no canal Valor Entrevista. Então, primeiramente, Alan, quero agradecer o convite, tá? Foi um bate-papo muito bacana. Eu sempre gosto muito, né, de estar aqui falando sobre a minha profissão, falando sobre nutrição, que é algo que eu realmente gosto muito, né? Hoje eu atendo aqui em Gaspar, na Clínica Village, e atendo em Blumenau também, mas faço atendimentos online, que é algo que está crescendo muito, né? Então é algo que a pandemia também trouxe, essa parte dos atendimentos online, acho algo que eu acho bem interessante também. Então eu também faço os atendimentos online. E é muito interessante, muito legal o teu canal, então pessoal, continue assistindo ele, continue seguindo, indiquem, mandem esse vídeo para outras pessoas, né? Auxiliem ele nessa parte do patrocínio, porque realmente é um canal muito, muito legal. Muito obrigada, tá? É isso, que legal, passou aí no nosso quadro Convidado Vende. Carol, muito obrigado pela tua participação aqui no canal. Gostou do nosso vídeo? Hoje, como vocês conheceram, tiveram a oportunidade de conhecer a Carol, nutricionista. O nosso lema é muito simples, nós contamos histórias reais e inspiradoras e hoje vocês tiveram essa oportunidade de conhecer a Carol. Procura ela pelas redes sociais, faz aquele contato para cuidar da sua saúde com essa belíssima profissional. Deixa um like se gostou. Deixa aquele comentário. Se faltou perguntar algo para a Carol, por favor, comenta aqui embaixo que ela faz questão de responder para vocês. Canal Valor Entrevista vai ficando por aqui. Voltamos na semana que vem com mais novidades aqui no estúdio do nosso canal. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.